Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 7 do nosso desafio de 50 dias para o exame CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. E hoje é uma questão relativamente um pouco difícil, porque ela fala sobre contabilização de mercadorias para revenda, que você tem que tirar o IPI da base de cálculo ali, mas eu vou explicar para vocês passo a passo como que faz. Porém, tem um macete. Hoje tem um macete porque se você souber da regra quando você lê a questão, você já conseguiria eliminar duas alternativas. Então a sua chance ali de acertar aumentaria para 50%. Porque o exame de suficiência são 4 alternativas, né? Então você tem 25% ali de chance de acertar qualquer uma. Se você já consegue de cara eliminar duas, sua chance de fato aumenta, tá? Então, vou ler a questão para vocês, a gente vai fazer as contas, mas eu vou ensinar esse macete também que essa questão trouxe, tá? Então, é o seguinte, ele fala assim, ó, a empresa Potifar Limitada atua no ramo de revenda de celulares para consumidores finais. No dia 10/8, a empresa adquiriu 10 celulares da marca Xiaolong, olha só, Xiaolong, sendo o valor total da nota fiscal de entrada de 21.120. Pagando 50% à vista, 50% a prazo, em 2 meses, né? Na operação, incidem IPI, a alíquota de 10%, com valor já destacado na nota fiscal, e ICMS de 18%. Considerando única e exclusivamente as informações disponibilizadas, a situação descrita e o disposto na NBC-TG 16, que fala sobre estoque, a escrituração contábil na operação do livro diário será. O macete está aqui, ó. Ramo de revendas de celulares para consumidores finais. Aqui nós estamos falando de comércio, estamos falando de varejo, tá? E essas empresas não têm a recuperar IPI, porque IPI é o imposto sobre produtos industrializados. Então, se aquela empresa que é uma indústria adquire insumos, em determinadas situações ela pode recuperar o IPI. No caso das empresas de revenda, aí de consumidores finais, do varejo, o que ela tem é o ICMS a recuperar, porque ela compra, ela faz a contabilização, na hora de pagar, ela recupera esse tributo. Então, no caso dessas empresas do varejo, consumidores finais, não tem a possibilidade de recuperação de IPI, porque é imposto sobre produtos industrializados. E ele fala que é ramo de revenda de celulares para consumidores finais. Então, desse de consumidores finais, não tem o que se falar sobre IPI. Então, se você soubesse desse macete, você já conseguia eliminar de cara a letra B e a letra D. Por quê? Tanto a letra B quanto a letra D, ele trouxe aqui, ó, na contabilização IPI a recuperar. Ele trouxe IPI a recuperar e que essa empresa não recupera, tá? Então, você já conseguiria eliminar. Então, você ficaria entre a alternativa A ou a alternativa C e nós vamos descobrir como que faz isso agora. Como? É o seguinte, você tem que descobrir uma outra conta aqui que você tem que fazer, aí é bem específico. Por quê? Só falando ainda da letra B e da letra D aqui, ó, que nós eliminamos, não daria também para você, por indução, chutar a letra A ou a letra C. Por quê? Aqui o lançamento está correto, ó. Porque se você pegar 21.120, metade foi paga à vista e metade vai ser pago a prazo. Então, 10.560. Se você pegar 21.120 e dividir por 2, então 50% à vista e 50% a prazo. E os dois são a mesma situação, ó. Tá? Então, nós temos que descobrir aqui, ó, o valor da mercadoria para revenda, ou seja, qual que é o custo de fato da mercadoria para revenda. Como ele fala que você comprou esse IPI, aliás, você comprou essa mercadoria, esse IPI, por isso que ele fala que segue o que está lá na NBC, no CPC 16, que é estoque. Por quê? Todos os tributos, né, que quando você adquire uma mercadoria, exceto os recuperáveis, você tem que incorporar ele no custo da mercadoria vendida. Então, essa empresa não vai recuperar o IPI. Então, todo o frete, todo o custo para trazer
aquela mercadoria até você é o custo da mercadoria que você adquiriu, tá? Então, por isso que ele fala ali, por isso que ele fala da norma estoque, tá? Então, o que nós temos que fazer na prática aqui? Você tem que pegar e descobrir, porque pensa o seguinte, ele tem 18% de ICMS e ele tem 10% de IPI. Só que ele fala que aqui na nota fiscal já está destacado o valor de 10%. Só que o 18% não é sobre os 21.120. Por quê? Dos 21.120, que é o valor da mercadoria, já está incluso o IPI. Então, se você cobrar 18% desse valor, você estaria cobrando imposto sobre imposto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar os 21.120 e tirar o IPI dessa base de cálculo para você saber qual que é o valor do ICMS, porque o ICMS, de fato, você tem que recuperar, porque é uma empresa do varejo, você recupera esse tributo. Então, o que você faz? Você tira o valor do IPI dessa nota fiscal e você vai descobrir a base de cálculo para o seu ICMS. Ricardo, como que faz para eu descobrir, para eu retirar essa base de cálculo minha aqui? O que você vai ter que fazer? Olha só, só recapitulando aqui, ó, dentro dos 21.120 tá os 10% de IPI, certo? 10% do IPI. Então, como que você faz para tirar? Lembra aquela regrinha da matemática? Eu vou falar para vocês aí. Se você pegar, por exemplo, R$10 mais 40%, dá um valor. Se você pegar esse valor final menos 40%, não dá o montante anterior. Nós estamos falando de base de cálculo diferente. Então, você tem que aprender uma fórmula que, na prática, é a fórmula do fluxo de caixa. Como você faz essa fórmula do fluxo de caixa? Aí você tem que aprender mesmo, tá? Você vai ter que pegar 21.120, que é a base que você quer tirar, 21.120, e utilizar aquela fórmula do valor presente líquido, que é 1 mais I elevado a N. Então, é o seguinte, 21.120 dividido por 1 mais, não é 10%? 10% significa que a cada 100 tem 10, só que em fórmula você utiliza 0,1. Então, por quê? 0,1 é 10% na sua forma aqui nominal para você fazer em cálculos de matemática aqui, né? de estatística. Então, vai ser 1 mais I. O que é o I? É o 0,1. Então, vírgula 1. Como aqui é um tempo só, elevado a 1. Então, se você pegar aí 21.120 dividido por 1,1, que vai ser elevado a 1, vai dar 19.200. 19.200. Então, dessa base de cálculo aqui, ó, por isso que ele tenta te confundir aqui, ó, se você pegar 10% desse valor, dá 1.920. Então, por isso que ele fala aqui, ó, ICMS a recuperar de 1.920. Tá certa essa interpretação aqui, ó. Mas não tem IPI a recuperar. Então, desse montante aqui, que você vai descobrir o seu ICMS de 18%. Então, 18% de 19.200 é 3.456. Tá? Então, o seu ICMS aqui, ó, o seu ICMS a recuperar é 3.456. Olha só. Mesmo assim, não resolve nossa parada. Por quê? Ah, não, já resolve, que eu estava olhando na B aqui, ó. Olha lá, 3.456. Então, o ICMS a recuperar não é o ICMS destacado nessa nota aqui, não é 3.801. É 3.456. Então, nosso gabarito é a letra A. Ah, Ricardo, de onde que veio esse 17.664? O 17.664 é o estoque, que é o CPC 16, né? CPC 16. Então, o que vai ser o valor do seu estoque no final das contas? Vai ser o 21.000, que é o valor da nota, 120, menos o valor do ICMS a recuperar, que é 3.456.
Então, se você pegar 21.120 menos 3.456, R$17.664. Então, o custo, o valor da sua mercadoria que vai lá para o estoque é 17.664. Olha lá. 17.664. Ou seja, é o valor da nota menos o ICMS a recuperar. Porque todos os itens que compõem a aquisição da mercadoria, né, o custo da mercadoria em si, o frete, o seguro desse frete e os impostos, aqueles que não são recuperáveis, é custo da mercadoria vendida. Então, por isso que ele fala que a empresa tem que seguir ali, fala que o disposto na NBC-TG 16. Então, o custo da mercadoria no final vai ser só o valor da nota menos o ICMS que você vai recuperar. O restante é custo da mercadoria vendida, que foi o valor necessário para trazer essa mercadoria até a empresa de revenda. E no caso de empresa de revenda, não tem a questão do IPI a recuperar. Eu sei que é uma questão bem específica, mas o exame de suficiência e, na verdade, a contabilização de mercadorias, na prática, acontece dessa forma. Você vai comprar uma nota e na hora de você contabilizar, você vai ter que fazer o lançamento a débito ali. A gente nem comentou sobre isso, né? Aqui é o lançamento a débito na mercadoria, porque uma conta a débito numa conta do ativo aumenta o saldo dessa conta. O ICMS a recuperar também, olha só. Então, você tem um direito a receber, então, o débito. E os créditos correspondentes, que é a metade no banco, você pagou à vista, e a metade a prazo, que são fornecedores. Então, pode ver que tanto a letra A quanto a letra D, aliás, todas, né? Porque não tinha como errar. Tanto A, B, C e D, ó, é 10.560, porque é 21.120, que é o que de fato você pagou, dividido por 2. Então, dá 10.560. Aí você tira o IPI da base de cálculo, da nota, e você descobre de fato a base de cálculo do ICMS. Aí o ICMS que você descobriu é o que de fato você vai ter a recuperar nessa entidade. Então, o exame de suficiência tem sim algumas questões difíceis, e se você acertar uma questão dessa, até aumenta ali a sua perspectiva em relação à prova. Então, tá aí uma questão, se eu fizer um vídeo ainda das questões mais difíceis, né? Porque, em tese, ela não é tão difícil assim se você prestar atenção, porque tem uma lógica. Mas na pressão da hora ali, você fazer stand de conta, às vezes ela é complicada mesmo. Mas o exame também é feita de questões difíceis e a proposta do exame aqui é fazer essas correções com vocês, tá? Então, sou Ricardo Neves. Se você não curtiu esse vídeo, curte, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, tá? Fica o meu abraço e até os próximos vídeos.